Números complexos na forma trigonométrica. Criatura, lembra, a gente já conversou que o número complexo na forma algébrica é z igual a a mais bi. Só que o que acontece? O cara colocou esse número aqui num plano cartesiano chamado de plano de Argand-Gauss. E o que é emocionante? Eu posso considerar que a parte real e a parte imaginário faz parte de um par ordenado dentro desse plano. Então, todo número complexo eu vou lá e posso botar ele como sendo um par ordenado dentro do plano de Gauss. E aí eu vou desenhar aqui para você entender como é que fica isso. Chucrute, não ficou confuso não? Ficou tranquilo? Beleza. Chucrute, e o que eu sei de emocionante? Se eu colocar um número complexo aqui na minha origem, primeiro eu tenho, no plano de Gauss, ele fala o seguinte, esse cara é o eixo real, ou seja, a nossa reta real, e aqui eu criei o eixo imaginário. E toda vez que eu coloco um número complexo no plano, olha que coisas emocionantes. Esse par ordenado, ele me dá a parte real e a parte imaginária. Então, se eu pego um complexo aqui, estou aqui, complexo z igual a mais bi, ou simplesmente o par ordenado AB, que corresponde a esse número complexo, esse cara é a parte real, o A, foi ou não foi? Então aqui, ó, esse cara é o A, e esse cara aqui é quem? O B. E olha que maneiro, B e aqui A. Putz! Eu formei um triângulo retângulo. Ah! E olha que emocionante, a distância da origem até o ponto, esse ponto eu chamo de afixo aqui no plano. Então, determine um afixo. O afixo é o par ordenado, é o ponto. A distância da origem até o afixo, é o ρ. Aquele módulo que eu falei para você na aula anterior que eu ia demonstrar. E olha que maneiro, moçada, eu não tenho triângulo retângulo. Eu não posso fazer o teorema de Pitágoras. O que o Pitágoras falou? Que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, daí que eu tiro que o módulo, então que é conhecido como ρ, ou eu botei o módulo aqui para você, é raiz de A2 mais B2. Ah, então isso aqui é o meu módulo. Eu nem escrevi aqui, mas eu vou botar bonitinho para você, que você sabe que você tem a melhor aula de matemática do Brasil. Módulo ao quadrado é igual a parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Ah, esse ângulo aqui eu estou chamando de argumento. Então, esse é o ângulo do meu número complexo. Observe que, nesse meu exemplo aqui, esse ângulo é de 0 a 90. Se o meu número complexo tivesse aqui, ó, a parte real seria negativa, a parte imaginária seria positiva. E o meu ângulo θ seria entre 90 e 180. Show? Chucrute, se o meu número complexo tivesse aqui, a parte imaginária dele seria 0. Então, se ele está no eixo real, quer dizer que ele não tem parte imaginária, que o B é 0. Então, eu poderia dizer que esse número aqui é A0. Chucrute, se ele estivesse nesse eixo aqui, ele é um número imaginário puro, ou seja, ele não tem parte real. Ele seria algo do tipo 0B. Ele seria um número imaginário puro. Se ele estivesse aqui, Chucrute, parte real seria negativo, parte imaginária negativa, e o meu ângulo estaria entre 180 e 270. E eu estou te explicando bem devagar, porque eu vou usar alguns bizus aqui emocionantes. Entendemos isso? E aí, complementando, eu não tenho um triângulo retângulo? Se eu usar esse ângulo aqui, eu não tenho pelas relações métricas no triângulo retângulo que o cosseno de θ é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então cosseno de θ é A sobre ρ. E o seno, Chucrute? Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Seno de θ é B sobre ρ. Que lindo, que lindo! Daqui eu tirei que A é ρ cosseno θ. E B é quem? Rho seno θ. Só que o número complexo não é A mais BI? Só que quem é A? Rho cosseno θ. Que lindo, que lindo! Quem é B? Rho seno θ. Então eu posso dizer que o meu número complexo é ρ,
que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ. Ou, se eu quiser deixar mais bonitinho, eu posso dizer que o número complexo é ρ cis de θ. É uma forma bastante usual, é uma forma bastante emocionante. E com isso, eu consigo transformar o número na forma algébrica em forma trigonométrica ou vice-versa. Eu botei alguns exemplos para vocês. Eu vou começar pelo exemplo 2. Eu botei aqui z igual a 2 cis de 45. Quero transformar na forma algébrica. O que é isso? 2 cosseno de 45 graus mais I seno de 45. Que lindo, que lindo! Chucrute, isso aqui é 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ah, o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Você deve ter visto na aula de trigonometria. Ah, que lindo, que lindo. 2 vai cortar com esse 2 e com esse, né? Porque aqui está o mesmo 2, cortei. Ou faz chuveirinho, chuveirão. Então ficou z igual a raiz de 2 mais I raiz de 2, ou raiz de 2i, tanto faz, é a mesma coisa. Entendemos isso, gente? Show! Chucrute, e se eu tivesse ali, eu, chucrute, faço da seguinte maneira. O cara geralmente faz que nem o livro falou. Ele vai lá, faz o ρ. Então, ρ ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, 3 mais 1, 4. Então, ele acha que ρ é raiz de 4. Ó, 3 mais 1, 4, raiz de 4. Ou posso botar direto 2? Foi? Aí ele faz, ó, o cosseno de θ. Cosseno de θ é parte real dividido pelo ρ. Não é isso? Ó? Meio. Ah, o seno de θ. Quem é o seno de θ? Ah, chucrute, é raiz de 3 sobre a parte... sobre o ρ. Foi não? Parte imaginária, desculpa, sobre o ρ. Ah, então o meu número complexo é z igual a 2 cis. Aí eu pergunto, quem é que tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno meio? Não é 60? Então eu posso dizer que isso aqui é 2 cis de 60 ou 2 cis π de 3, porque π de 3 é 60. Eu, chucrute, gosto muito de fazer a forma bisurada. Eu vou lá e faço isso aqui, ó. Ah, ele falou que a parte real é 1, a parte imaginária é raiz de 3. Beleza. Ah, então o meu número complexo é esse cara aqui, ó. Observe que se fosse negativo, ia cair aqui no segundo quadrante, se a parte real fosse negativa. Eu ia usar o triângulo retângulo, porque isso aqui eu tenho 1, raiz de 3. Se eu fizer Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, achei 2. E aí eu ia fazer trigonometria. Pô, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno meio, no primeiro quadrante é 60. Então já nasceu morta. Então Z é 2 cis de 60. Então eu só faço olhando, sem fazer conta nenhuma, sem pensar, já boto no círculo trigonométrico, ó, porque acaba sendo círculo trigonométrico se eu fosse olhar o ângulo, mas não é círculo trigonométrico. Já jogo no plano de Gauss e já mato a questão molezinha. Show? Tamo junto? Chucrute, e como é que eu opero na forma trigonométrica? Então vamos lá. Se eu quiser fazer as operações na forma trigonométrica, se eu tenho soma e subtração, eu tenho que passar para a forma algébrica, aí eu somo ou subtrai, é a forma mais simples. Lógico, eu botei aqui Z1, ρ1 cis de θ, lembrando que é a mesma coisa do que o módulo de Z1, né? Ρ é o módulo de Z1. Lembrou? Show! E, chucrute, se eu quiser fazer a multiplicação, e aí tem uma ideia emocionante, um jeito genial, que é o seguinte, moçada. Se eu fosse fazer a operação Z1 vezes Z2, se eu aplicasse a distributiva, eu ia ter adições de arcos. Então, ia ficar, sabe o quê? A soma do cosseno e do seno. Aqui nessa aula não é interessante para mim. Se eu quiser aprofundar, lá nos exercícios eu até demonstro para você quando for preciso. Mas, de uma forma geral, quando eu faço essa distributiva e vai aparecer a soma de arcos, sabe o que vai acontecer de emocionante? O produto Z1 vezes Z2 vai ficar o módulo de 1 vezes o módulo do segundo vezes cis da soma. Lembrando que cis da soma é o quê? Eu vou até botar de outra forma aqui para você, ó. Módulo de Z1 vezes módulo de Z2, cosseno
de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. É a mesma coisa. De uma forma geral, o produto dos módulos vezes o cis da soma dos argumentos. Show? Chucrute, se eu tiver uma divisão, moçada, se eu tiver uma divisão, vai ficar ρ1 dividido por ρ2. Então eu vou dividir os módulos, então módulo de 1 dividido pelo módulo do segundo, vezes o cis da diferença. Fazendo a distributiva, você ia ver que ia fazer a soma e a subtração dos arcos, como eu falei. Para mim não me interessa, só me interessa que você saiba isso, porque Chucrute te ensina como passar na prova, como fazer esse concurso. Então vamos junto. Chucrute, potenciação. Então, gente, se eu tenho um número elevado a um expoente n, eu posso dizer que o ρ vai ficar elevado a esse expoente. E olha que emocionante, esse n vai multiplicar o argumento. Então, z elevado a n é o módulo elevado a n vezes o cis de n vezes θ. Na maioria dos concursos, para por aqui, ele cobra só isso aqui. Em pouquíssimos concursos, ele cobra a radiciação. E a radiciação, vou falar de uma forma genérica, e se for preciso, nesses concursos lá no exercício eu demonstro para vocês. Rho enésimo de z é o ρ do módulo cis de θ mais 2kπ sobre n, aonde k está variando do 0 até n menos 1. E aí lá nesses exercícios você vai ver que formam polígonos regulares, mas isso é só no aprofundamento, tá bom? Tamo junto, muito obrigado por assistir essa aula e eu vou com você até a sua aprovação. Que lindo, que lindo!